nosso presidente, né? Não sei, Augusto, você quer falar algumas palavras? Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão nessa live, e em especial o nosso palestrante aí, o João Paulo Tavares, que é o especialista em sistemas e produtos digitais da Semantics. Para aqueles que não conhecem, é uma empresa sediada em São Paulo, que atua em todo o Brasil, né? Se não me falha a memória, é uma multinacional suíça, e que tem muito aí a nos apresentar. A Big Data é sempre um assunto um pouco místico, né? Se fala bastante, mas às vezes na prática a gente tem a dificuldade de tangibilizar, né? O que isso pode ajudar na vida dos empresários e das empresas, dos executivos de finanças. Então, aí temos especialistas para falar um pouco sobre isso, que é o João Paulo. Queria agradecer também ao Marcelo Borges, que está nessa live, que intermediou essa palestra, nesse evento. Então, muito obrigado aqui a Semantics. E sejam bem-vindos ao IBEF, né? Aqui é um bate-papo, então fique à vontade. João Paulo, agradeço a sua atenção e o tempo por estar aqui conosco, e que seja algo interativo, que os participantes possam estar à vontade para perguntar e tudo mais. Então, muito obrigado. E a palavra é sua, né? Vamos estar aqui, somos ouvintes hoje. Vamos lá. Obrigado, Augusto. Obrigado, IBEF, pelo convite. Acho que antes de mais nada, para a gente é um prazer estar aí com vocês, poder compartilhar um pouco do que a gente vive aí no dia a dia de dados e o que a gente vem fazendo ao longo desses últimos 10 anos aí, tentando acelerar e como eu estava comentando com o Flávio aqui, né, impactar positivamente bilhões de vidas com dados, né? Então, a gente trouxe essa cultura lá atrás e a gente acredita muito nisso, a gente acredita que o uso de dados vai poder, sim, melhorar e evoluir aí muito o negócio de muita gente, ajudar os executivos aí a tocar o seu business com menos risco e com muito mais qualidade. Bom, com relação à Semantics, Augusto, só para a gente alinhar, somos uma empresa multinacional, sim, brasileira, com mão de obra brasileira e com foco em impactar com tecnologia de ponta aí o mundo inteiro. Então, com muito orgulho, a gente bate no peito aqui e fala que somos brasileiros, e esse é o nosso cantinho. Bom, vamos lá? Vamos falar de Big Data, vamos falar de como ganhar dinheiro usando de dados, né? Eu acho que esse é um tema quentíssimo no momento. Acho que a pandemia trouxe isso à tona, né? A necessidade do uso do dado para tomar a decisão. E a ideia aqui é a gente bater um papo, trocar um pouco de experiência sobre o que a gente já passou com isso e como a gente consegue ajudar as empresas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui só um pouquinho. Estão vendo minha tela aí? Vamos lá. Bom, o Marcelo vai começar se apresentando e aí depois eu entro no tema, tá? Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos fazer uma sessão aqui bem interessante para todo mundo. Bom, eu sou Marcelo Borges, eu trabalho aqui na Semantics já há algum tempo, alguns meses, mas eu tenho aí 20 anos de experiência aí na área de TI e Telecom, então sempre trabalhando com inovação, desde o começo da internet no Brasil, muita coisa aí de vídeo também sobre IP, e aí ultimamente aí com toda essa parte de cloud e Big Data também, né? Então, eu tenho passagens aí desde lá do comecinho da minha carreira lá com o Unicamp, depois da Pascoal, Itaú, aí entrei no mundo louco aí de telecom com Lucent, Cisco, Ericsson, e aí ultimamente com Hitachi, Ícaro e agora com a Semantics, tá? Então, sou uma pessoa de TI, tenho um pouco também aí dessa experiência toda aí de gestão empresarial, e aí agora eu estou focando também a minha carreira nessa parte de ciência de dados. Vai lá, JP. Vamos lá. Bom, gente, eu sou o João Paulo, só para quem não me conhece, porque para quem me conhece eu sou o JP. Eu estava brincando agora que a gente estava comentando, né, que se alguém passar na rua e me chamar, ô João Paulo, eu acho que eu não atendo. Então, todo mundo me chama de JP em todos os cantos. Hoje eu sou head de produtos aqui na Semantics. Eu tenho um know-how técnico aí, então toda a minha jornada aí profissional ela foi construída em base técnica. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí nos maiores players de varejo do país e neles eu criei alguns cases bem interessantes aí nas épocas que eu passei por lá, né?
Então, eu tive a oportunidade de participar de projetos de realidade aumentada, que é uma coisa extremamente inovadora, assim, isso lá em 2015. Então, hoje ainda se escuta pouco falar. Painéis interativos com Kinect, tive a oportunidade de participar no Grupo Pão de Açúcar, né, da construção do principal case tecnológico de Big Data da América Latina. Também tive a oportunidade de participar no Grupo Pão de Açúcar da construção do app Meu Desconto. Acho que muitos aí devem conhecer, assim, ele foi um marco aí, né, de venda no varejo. E antes de vir para a Semantics, em 2019, eu tive a oportunidade de apoiar na construção da arquitetura que sustentou todo o cadastro positivo. Então, que é um projeto federal, e eu trabalhava no SPC Brasil na época, e tive a oportunidade ali de apoiar na construção e participar desse projeto, que foi incrível, e que hoje manipula a informação financeira aí de crédito de todos os CPFs do nosso país. E hoje, estou na Semantics como head de produtos, produtos de dados para a vertical de varejo, mas acabo atuando em todas as verticais aqui na companhia. Beleza? Marcelo, conta um pouquinho de quem que é a Semantics aí para a turma. Então, o nosso mantra aqui é realmente impactar a vida de bilhões de empresas e pessoas com dados. Nós somos uma empresa brasileira, mas com uma ambição de ser uma empresa global, né? Então, a gente tem uma trajetória aí de um crescimento fantástico ao longo dos últimos 10, 11 anos. E aí a Semantics já vem incorporando também algumas outras empresas aí nessa jornada, né? Então, Tradmus, que é a parte de saúde, Kios, que é toda a parte aí de gestão financeira e fundos de investimentos, a inteligência artificial, toda uma parte de monetização aí diferenciada já usando dados, e também a Link API aqui em 2021, quando a gente fez aí para justamente trazer toda essa intercomunicação entre sistemas e facilitar a intercomunicação entre sistemas com os conectores que já tem aí disponíveis pela Link API, hoje incorporados dentro dos produtos da Semantics. Vamos lá para o próximo. Então, a gente já está atuando aí em mais de 20 países, aí, trazendo essas tecnologias aí de Big Data, inteligência artificial e tudo mais, engajamento digital de clientes, tudo realmente centralizado em dados. A gente atua através dessas principais verticais aqui, né? Então, tem toda a parte aqui de fintechs, empresas financeiras, toda a parte de empresas públicas que a gente tem atuado também, muita coisa no mundo das indústrias, então, grandes clientes aí de indústrias, como a Mercedes, a Votorantim, a Siemens, muita coisa também do mundo de varejo aí, que tem sido o dia a dia aí do JP aí durante os últimos anos, né? Então, grandes cases aí, onde empresas estão indo para essa cultura realmente de data-driven, que a gente chama, né? Onde toda a inteligência, todas as decisões são tomadas com base em dados, então, grandes cases aí, como Carrefour, Oba, entre outros, e também toda a parte aí de saúde, de empresas digitais, empresas de telco, a gente também tem atuado, né? Então, a gente ouve muito falar aí da Semantics, tem esse papel e a gente acabou de passar por uma mudança visual em relação ao logo, justamente pela questão do diamante e tudo mais, né, que são os dados brutos para a gente trabalhar tudo isso, para criar os diamantes. E tem um outro termo, né, que a gente tem também escutado bastante, que os dados são o novo petróleo, né? Então, vou passar o barril do petróleo aí para o JP para ele seguir nessa parte. É isso aí. Bom, ultimamente o que a gente mais escuta é isso, né? Então, quando a gente fala de jornada de dados nas empresas, e a pandemia puxou isso fortemente, né? Então, as empresas necessitarem de dados ali para se tomar a decisão da forma mais rápida e assertiva possível, a frase do momento virou dado é o novo petróleo, né? Então, efetivamente, e é o que a gente acredita, dado é o novo combustível da economia, sem dúvida nenhuma. Só que não é tão simples assim, né? Então, quando a gente fala que o dado é o novo petróleo, e é o que a gente escuta hoje no mercado, eu sempre coloco uma provocação na mesa, né? Que fala, bom, bacana, dado é o novo petróleo. Mas se eu te desse um barril de petróleo agora, o que você faria com um barril de petróleo? Porque o petróleo bruto, ele não traz valor para toda a população. O petróleo refinado, sim, mas o bruto, não. E, com base nessa provocação, a gente começou a interpretar o mercado e entender e fazer essa correlação
de efetivamente o como tirar o melhor do dado. E aí foi quando veio toda uma ideia aqui do nosso CEO, o Léo Santos, lá atrás, que era de como estruturar uma plataforma que pudesse acelerar isso e explicar para as pessoas de uma forma muito simples o como fazer isso. Então, a gente tem aqui pessoas com mestrado, a gente tem aqui um dos nossos recursos de IoT, o cara teve a oportunidade de trabalhar na NASA. Então, a gente tentou encapsular isso tudo de uma forma muito simples e que a gente pudesse explicar para qualquer pessoa o quão é importante entender que só o dado, sem uma estratégia, sem um conceito de ciclo de vida, que ele efetivamente não é nada. Então, eu trouxe alguns slides aqui de provocação que vão mostrar efetivamente isso que a gente está querendo dizer. Quando a gente fala de estratégia de dados, o que a gente pensa, né? Então, quem são os principais atores quando a gente fala de começar uma estratégia de dados dentro de uma companhia? Tá simples, né? O que eu preciso? De tecnologia, de pessoas e de dados. Então, efetivamente, são os 3 itens que eu preciso. Mas se a gente colocasse uma pimentinha nessa equação aí e somasse isso, a governança, gestão de demanda e arquitetura, a gente consegue criar um ciclo de vida de dados sustentável e que faça com que essa empresa efetivamente comece a ganhar dinheiro em cada um dos steps, desde o nascimento dela até a evolução e ganho de maturidade, que esse processo não depende única e exclusivamente de tecnologia de pessoas e de dados. Tem toda uma questão cultural e das pessoas entenderem e ganharem a segurança efetiva de que podem usar o dado e de que elas estão seguras de que tem uma máquina por trás, trazendo um valor para ela e que ela pode confiar nisso para se tomar as decisões futuras, você consegue criar um ecossistema muito mais sustentável. Então, vamos lá, né? Então, o que é o primeiro item extremamente relevante quando você fala de começar dentro de uma empresa uma jornada de dados? Então, eu tenho a minha empresa ali de médio porte, grande porte, e eu quero começar a minha jornada data-driven. Então, uma recomendação que a gente dá é que o primeiro passo mais importante, sem dúvidas, é a governança. Então, a gente escuta muito falar de LGPD hoje, de ter o domínio sobre o dado, dos vazamentos de dados que estão ocorrendo nos últimos tempos, do quanto o dado é importante para cada uma das pessoas. E governança de dados nada mais é do que você ter domínio sobre o seu dado. Então, você saber onde ele está da melhor forma possível. Só que o que acontece hoje? Hoje, quando se fala, principalmente no conceito de Big Data, as empresas elas vêm com essa febre de ter grandes volumes de dados. Então, eu preciso construir o meu Big Data, ter um grande volume de dados. Eu não preciso ter um grande volume de dados, eu preciso ter o volume assertivo de dados. Eu preciso ter o estoque correto, os dados que se correlacionam e que efetivamente fazem com que eu consiga extrair valor deles e gerar receita para a minha companhia. Ok? Eu trouxe um exemplo aqui que eu gosto muito, eu costumo sempre colocar em palestras ou quando eu vou apresentar alguma coisa de dados para alguém. Então, assim, ter um Big Data, por ter um Big Data, vocês têm essa imagem do quadro da esquerda. Então, eu tenho muitos dados, eu posso ter muito valor ali. Então, nessa primeira imagem de dados não governados, eu posso ter uma barra de ouro ali dentro. Só que eu vou ter muita dificuldade de encontrar esse material, essa matéria, essa obra, porque esse dado, eu tenho muita informação, mas ela não está controlada e estruturada. Então, quando a gente fala de governar o dado desde o começo, é exatamente trabalhar meio que no modelo de reciclagem. Então, assim, plástico com plástico, papel com papel, metal com metal. Quando eu tenho isso tudo separado, eu sei efetivamente qual o valor de cada um dos meus dados eu posso tirar. Então, esse aqui é um exemplo, é uma provocação, né? Mas a ideia aqui é efetivamente mostrar que dado como qualquer outro produto ou como qualquer outro ativo dentro de uma companhia, ele tem que ser tratado, tem que ser controlado, tem que ser gerenciado e separado de forma específica, cada um no seu contexto. Ok? Outra coisa extremamente importante quando a gente fala de uma jornada de dados é o quê? É a qualidade do meu dado. Eu não preciso ter muito dado, eu preciso ter dado bom. Eu tendo dado bom, eu tendo dado estruturado, eu consigo efetivamente tirar um valor dele. Se o meu dado é ruim, não importa o quanto de tecnologia ou quantas pessoas ou quantos cientistas de dados eu tenho para conseguir tirar um resultado bom. Se o dado é ruim no começo, dificilmente eu vou conseguir criar um resultado bom no final. E como eu crio o dado bom no começo? Eu tenho que trabalhar a questão da entrada desse dado dentro das empresas, a questão do controle, como eu gerencio esse ciclo de vida do dado. Beleza?
controle de qualidade. Outra provocação que a gente trouxe aqui, né? Então, por que da importância da qualidade de dados? Eu trouxe 2 exemplos legais aqui. Alguém que está assistindo tomaria esse copo d'água? Eu não tomaria, com certeza não. Ou voaria nesse avião? Também não, né? Muito risco. Se a gente exige tanto disso para o nosso dia a dia, pô, eu não gosto de andar com um carro sujo, eu não tomaria uma água dessa. Por que eu não exijo isso para a qualidade dos meus dados, no meu trabalho, no dia a dia? Então, é um pouco disso, é um pouco de capricho na entrada desse dado. O dado bom na origem, ele garante um trabalho fluido e muito mais tranquilo quando você vai efetivamente começar uma estratégia de monetização de dados. E aí, como é que eu faço para saber se esse dado tem qualidade ou não? Pô, JP, eu tenho aqui a minha base de dados, eu sempre cuidei com muito carinho, mas eu não sei se efetivamente o meu dado é bom ou ruim. Então, o que a gente usa como indicador hoje para medir a qualidade de um dado? Então, são 6 grandes indicadores aí que nós costumamos usar aqui nos nossos processos, para os nossos clientes. E quando a gente fala da nossa carteira de cliente, a gente tem desde o cara pequenininho até as big enterprises, bancos e por aí vai. O que geralmente se usa? Podem ser mais outros N itens, mas esses aqui são os principais para definir a qualidade. Tá? Então, tema 1, completude. A minha base é completa? As informações, elas conseguem se correlacionar com o que eu tenho de informação? Dimensão 2, consistência. Esse dado é consistente? Não existe diferença nas minhas bases quando eu falo do mesmo tipo de informação? Informação 3 é a conformidade. Esses dados eles devem estar conformes com a estrutura de armazenamento de dados da sua empresa, porque senão em alguma parte desse fluxo você vai se perder. Outro ponto de conformidade que é muito importante de se levar em consideração esses dados estão em conformidade com as minhas regras de negócio, com a minha política de empresa, com a minha companhia, com o que eu acredito. Então, esse é um tema conformidade. O próximo, unicidade. Esses dados eles podem nascer em diversas fontes, mas eles têm que ter a mesma informação e estarem estruturados num único lugar, porque senão você começa a criar os feudos de dados dentro da sua empresa. Então, é o dado do meu financeiro, o dado do meu time de TI, o dado do meu RH, o dado do meu time de supply. Então, independente de quantas origens de nascença de dados, é importantíssimo para sustentar uma estratégia de dados e controlar a qualidade de que essas informações estejam unificadas num ponto único. Atualidade. Atualidade é extremamente importante, né? Eu tenho aqui a minha base de clientes. Qual foi a última vez que atualizei? Em 1996. Provavelmente muitas informações desse cliente mudaram. Provavelmente muita coisa mudou de 96 para cá, né? Inclusive estratégia de companhias e por aí vai. Então, atualidade é um tema extremamente importante. Eu tenho uma base, eu preciso trabalhar para garantir que ela esteja sempre atualizada. E a acurácia. Então, o quanto efetivamente esses dados montados e estruturados refletem a realidade do que eu quero colocar para fora como informações e estratégia para a minha companhia. Beleza? Embaixo aqui eu trouxe uma visão, um pouquinho aí, um modelo de estruturação de processo de dados. Então, a gente fala muito de dar selo para o dado, né? Então, o selo de qualidade. Porque não significa que eu não posso ter uma informação ruim. Porque quem tem legado vai acabar lidando com isso. Mas, assim, eu preciso ter ciência de qual é o meu dado muito bom e qual é o meu dado muito ruim. Então, para isso, a gente cria esses níveis e os selos de dados, que nada mais é do que dar nota para esses dados. Você fala, cara, esse aqui é um dado nota 0. Eu não posso contar com ele no meu relatório de auditoria fiscal, porque eu sei que ele é um dado que ele não vai me entregar o valor que eu preciso. Então, qual dado eu uso para informações gerenciais da companhia para o mercado? Eu tenho que usar o meu dado nota 8, 9, 10, porque são os dados que efetivamente, dentro de uma esteira de qualificação e entendimento desse dado, eu tenho a confiança de que é um dado fidedigno e um dado que eu consigo trabalhar. Ok? E como que a gente organiza isso quando a gente fala de processo, né? Então, dentro de uma empresa, por onde eu começo? O que eu preciso saber? Quais são os steps? Vamos lá. Então, a gente organiza o dado da seguinte forma. A gente tem as nossas estruturas de dados, então, começando aqui da esquerda para a direita. Então, eu tenho as bases de dados. O que são as bases de dados quando eu falo de construir uma estratégia de dados? É qualquer coisa que guarda dado.
Então, assim, dado não necessariamente é só o que está dentro de um banco de dados. Então, o Excel é um dado, o e-mail tem dados, o post-it que está em cima da sua mesa, ele tem dados, o seu celular é uma base de dados, e por aí vai. Tá? PDF, e-mail, qualquer coisa que contenha um conteúdo que possa gerar valor para o seu negócio. Na prática, qual é a minha recomendação, e é minha mesmo, pessoal, tá? Quando a gente fala de estratégia de composição de dados, integre dados dentro da sua estratégia quando você precisa deles. Então, evitar ao máximo o risco de transformar a sua base, o seu Big Data, o seu Data Lake, naquele lixão, e sim no modelo de reciclagem, onde você consegue ter o dado muito bem estruturado em cada canto. Então, o que você precisa ter dentro da sua estratégia de dados? Efetivamente, dados que você precisa usar para monetizar o seu business. Beleza? Então, quando a gente passa da base de dados, então eu defini quais são os dados que eu quero extrair e centralizar para a minha estratégia. Eu venho para a questão da gestão de acesso. Então, eu começo a criar ali exatamente a organização do que eu vou colocar onde. Então, eu defino os meus metadados. O que são os metadados? São os nomes amigáveis para os meus nichos de dados, vamos colocar assim. Então, eu defino os domínios, aonde eu vou armazenar, esses dados são de quais domínios dentro do meu business. O owner, né? Então, quem é o dono efetivamente o dono desse contexto de dados que eu estou armazenando, e o selo de qualidade que eu mostrei para vocês agora há pouco. Feito isso, você entrou dentro do seu mundo de dados ali, dentro do seu contexto de Big Data, da sua plataforma, do seu Data Lake. Quando você faz isso, você passa por algumas camadas ali. Então, você passa por uma camada técnica, que é validar efetivamente se esses dados estão de acordo para eles poderem passar por todos esses steps. Uma camada comportamental, que é cada business é um business. Então, é onde eu aplico a minha visão de business dentro do meu contexto de dados e começo a gerar valor. E toda a parte de reuso. Então, isso aqui é o que eu acabei de comentar, que é o ciclo de vida do dado. Então, o dado, como qualquer outro ativo dentro de uma companhia, ele tem uma data para nascer, um período de vida e uma data para expirar. Isso é extremamente importante quando a gente começa uma jornada de dados. É você construir efetivamente essa visão e entender que esse seu ativo ele tem um começo, um meio e um fim. Dado dentro, peguei todos esses dados, joguei para dentro do meu Data Lake e vou começar a trabalhar eles no meu dia a dia. O que eu tenho que começar a estruturar para conviver com essa nova realidade de ser data-driven? Então, eu preciso começar a criar as minhas políticas de dados, como políticas N que eu tenho dentro de empresas. Então, boas práticas é se criar um catálogo de dados. Pensa que quando você fala de Big Data, você fala de manipular muito dado. Manipulando muitos dados, eu preciso ter uma organização muito boa, porque para me perder, é muito rápido. Então, eu preciso monitorar essas bases, entender o quanto elas estão crescendo, o quanto isso vai me gerar de despesa, o quanto efetivamente esses dados já estruturados estão me gerando de retorno, para você poder trabalhar ali o ROI de todo esse ciclo de vida do dado. Definir de forma muito clara quem são os data owners. Quando a gente fala de estratégia de dados, né, eu tive algumas passagens muito interessantes. Uma vez, em uma das empresas que eu trabalhei, eu estava discutindo com o diretor de RH sobre o papel dele de data owner dos dados de recursos humanos, né? E aí ele comentou, ele falou, JP, cara, é banco de dados, cara, para mim isso é problema da TI. E aí eu brinquei com ele, falei, não, bacana, então vamos fazer o seguinte, eu estou voltando para minha mesa agora, eu vou me dar 60% de aumento. Aí ele fez, não, mas você não pode fazer isso. Não, por que eu não posso? Eu falei, não, porque quem cuida disso sou eu. Eu falei, você viu como você é o dono do dado? Eu sou o dono do armazenamento, eu cuido para que ele esteja muito bem guardado. Mas quem toma a decisão deste dado, que é o dado de salário, é o diretor de recursos humanos, o diretor de gestão, e por aí vai. Então, é criar esse entendimento na cabeça das pessoas dentro das companhias de que dado é um ativo e ele é de negócio. Ele não é de TI. Ele é de responsabilidade, do uso, da garantia do ciclo de vida e da monetização do ROI desse dado. Ele é um produto, como qualquer produto que qualquer empresa vende. Outro ponto importantíssimo é se preocupar com a qualidade. De novo, o dado que entra ruim, ele não pode ser exposto no final, ou ele tem que ser muito bem trabalhado para ser exposto no final, porque dado que entra ruim não gera produto bom. Taxonomia, então se preocupar muito com como estrutura isso,
fazer com que todas as pessoas entendam o que está naquele contexto de dados e o Data Lake, e a composição e capacitação efetiva do Data Lake. Feito isso, você começa a ter uma estrutura de dados muito parruda e controlada e governada. Isso aqui cobre grande parte de quando a gente fala do tema LGPD, por exemplo, para poder fazer as extrações e entregar os produtos de vocês. Então, aí você vem efetivamente para uma camada de distribuição, que como o Marcelo explicou ali dentro da nossa estratégia, por exemplo, nós fizemos a aquisição da Link API, que é a maior empresa da América Latina, agora incorporada à Semantics, mas já era a maior empresa da América Latina em construção de APIs de integração. Então, ela conseguia ligar sistemas com sistemas e fazer com que a relação de convívio entre esses sistemas fosse uma coisa muito simples. Então, essa é a camada de distribuição. E a camada final, que é a camada da extração do valor disso, que são os modelos de inteligência artificial, os modelos de dados, os processos operacionais. Então, em cima disso, eu construo sistemas, mas eu construo sistemas com informações de dados muito boas, com a garantia de que o dado que eu estou consumindo realmente é um dado que passou por um baita critério de qualidade, de sensibilidade e de qualidade, de modo geral, todo o controle dessa cadeia para garantir que você tenha o melhor dado, e toda a parte analítica, que é o que estrutura hoje o que a gente vem falando aí, né, de usar de dados para a tomada de decisões futuras. Então, isso aqui é um framework de mercado, é um pouco do que o mercado pratica quando a gente olha de modo geral, e a gente tentou trazer isso da forma mais simples para que todos conseguissem entender como funciona um pouco do ecossistema de dados. Agora o Marcelo vai apresentar para vocês um pouquinho do que a Semantics criou como um acelerador para isso. Então, há 3 anos atrás, o Léo, nosso CEO, ele trouxe essa provocação para a companhia de que bacana. Há 10 anos nós fazemos isso, nós construímos um baita know-how no mercado. E como que a gente consegue fazer isso para acelerar as empresas que estão começando nessa jornada e construindo todo esse know-how? E de 3 anos para cá, a gente construiu a nossa plataforma, que é o Semantics Data Platform, o SDP. E ele tem um único objetivo, que é efetivamente acelerar essa jornada. Então, tudo que a gente demorou todos esses 10 anos para aprender, e quebrando pedra ali, com vários sistemas, com vários processos, a gente automatizou e transformou isso numa caixinha que facilita muito e que exige muito menos know-how do que tentar uma jornada dessa na mão, ou com N consultorias, ou com N estruturas. Vamos lá, Marcelão, você explica para a turma aí um pouquinho do nosso SDP? Bora. Então, vamos lá. Bom, então, como o JP falou, qual que é o objetivo aqui, né? Realmente a gente simplificar essa jornada ali para os clientes, né, terem realmente uma maneira mais simplificada e mais efetiva, até em relação a custo, para conseguir ter essa solução completa realmente, toda a infraestrutura ali para você trazer os dados para a nuvem, né? A gente tem um ambiente multi-cloud, depois vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é uma plataforma que ela possibilita a ingestão de múltiplas fontes de dados, né? Sejam eles estruturados, não estruturados, semi-estruturados, onde a gente consegue realmente fazer toda uma parte de transformação desses dados, de engenharia de dados, para que esses dados sejam consumíveis, né, por diversas maneiras, né, ou via uma visualização, uma aplicação, um relatório, que tem uma usabilidade simples, né, então ele realmente é uma plataforma que ele possibilita que pessoas com pouco recurso técnico consigam realmente fazer essa jornada. Então, a nossa ideia é que seja uma plataforma praticamente next finish. Então, a gente tem... É uma plataforma one-stop shop, né? Onde a gente consegue fazer tudo através de uma única plataforma, onde a gente consiga trazer essa simplicidade e consiga fazer todo um escalonamento para desde de um cliente que quer começar pequeno ali essa jornada de dados, até transformar essa empresa realmente e criar um big data parrudo mesmo. Então, tem toda uma parte ali de escalabilidade que a gente consegue trazer. Uma coisa importante, né? A gente transformar realmente, ter essa plataforma como a criação desse data lake, onde a gente consiga trazer para a empresa essa fonte única de verdade, né? Então, a gente cria o data lake
tira todos aqueles, né, os feudos, né, que o JP falou, ou o Shadow TI que o pessoal fala, onde uma área de logística criou ali o seu BI, a outra área de RH também tem os dados dela, e aí a empresa já gasta ali milhares ou milhões de reais para fazer uma reconciliação desses dados, porque ninguém sabe de verdade qual que é a fonte única, qual que é a fonte de verdade de informação. Então, a ideia é que a gente ter essa plataforma que consiga realmente ter essa fonte única de informação, e aí você consegue, uma vez que você trata esses dados e tem esse time de... É uma plataforma para que os engenheiros de dados, os cientistas de dados consigam realmente gerar valor de negócio, né? Criar análise, gerar análises aqui baseado no histórico, talvez, da empresa, ou baseado em fontes externas de informação, você consegue trazer para essa plataforma também, para talvez criar aí modelos preditivos para gerar novas linhas de produto, novas receitas, novos canais, né? Isso, acho que fica um pouco aí, depende realmente da imaginação das pessoas. E a ideia é realmente a gente levar as empresas para realmente esse modelo data-driven, né? Onde a gente consiga, as empresas consigam realmente, através dos seus dados, criar novas estratégias, criar novos produtos e principalmente, né, ganhar mais dinheiro, melhorar otimizar processos ou diminuir custos. A gente consegue trazer tudo isso através dessa solução. Isso. E aí, como que a gente montou tudo isso, né? A gente pensou muito naquele conceito genérico lá que o JP trouxe para a gente agora há pouco. Então, a gente traz uma solução que, primeiro, né, no ponto 1, a gente cria essa infraestrutura em nuvem, né? Então, a gente é multi-cloud, então a gente não está casado com nenhuma dessas clouds, mas o que isso possibilita? Que a gente traga uma plataforma que ela evita o lock-in em termos de nuvem. Então, a gente pode começar com ela, talvez, aqui na Google, mas se tiver uma questão comercial ali mais favorável para migrar isso para a AWS, não teria problema nenhum. Mas a usabilidade, a experiência do usuário que a gente tem aqui da nossa plataforma, ela independe de onde que ela está hospedada, né? Então, o primeiro ponto, a gente hospeda isso em nuvem, define ali quais seriam os data sources ali no ponto 2 para a gente trazer para essa plataforma, né? Então, como o JP disse, não precisamos trazer tudo, vamos trazer realmente o que a gente vai trabalhar, fazer um trabalho com vocês de realmente falar, legal, para que eu quero criar esse data lake? Qual que é o meu objetivo final? Qual que é aonde é que eu quero chegar? E aí a gente tem toda ali uma maturidade da parte de ciência de dados, onde a gente realmente vai definir quais são esses dados, quais são essas fontes e quais são essas fontes. Isso aqui é muito facilitado com aqueles conectores que eu mencionei em relação à Link API, né? Então, hoje a gente tem mais de 300 conectores prontos que facilitam muito trazer esses dados para a criação desse data lake. Então, por exemplo, eu quero trazer um dado da TOTUS, um dado do SAP, um dado de uma VTEX, de e-commerce, tudo isso a gente tem pronto, depois a gente pode compartilhar com vocês um link aqui com essa lista completa aqui de conectores. E quando não existir esse conector, a gente também tem uma tecnologia hoje muito facilitada para criar novos conectores e trazer essas bases de uma maneira muito simples. Então, uma vez que essas bases estão sendo carregadas aqui, estão alimentando o nosso data lake, aí, que é o passo 3, aí sim a gente começa a fazer todo um trabalho que a gente tem dentro da solução, vários mecanismos que vão fornecer aqui subsídios para o passo 4, que é realmente a engenharia de dados, onde a gente vai fazer toda a parte de duplicação, limpeza de dados, normalização de dados. A gente vai realmente deixar esses dados brutos, lapidar aquele diamante ali, transformar aquele petróleo bruto em realmente um petróleo ali processado, onde a gente consiga realmente criar um combustível, né? Criar um óleo, criar um aditivo, onde a gente consiga realmente trabalhar com aqueles dados e começar a ganhar dinheiro com aquilo, que é onde a gente entra na parte ali de ciência de dados, onde a gente pode ali criar vários algoritmos, como eu disse, né, para tratar dados ali. A gente tem toda a questão de tratamento desses dados para trazer insights, para trazer inteligência para o negócio, ou mesmo para a gente começar a trabalhar esses algoritmos ali em termos de ciência de dados, para criar dados prescritivos, preditivos, para ajudar a gente em relação ao futuro, né? Então, como que realmente a gente vai levar a empresa para criar novos projetos, novos produtos ou novas formas de receita. E uma vez que a gente tenha isso produtizado, né, esses algoritmos de uma maneira mais produtizada,
a gente pode disponibilizar isso através de uma marketplace aqui para a inteligência artificial, onde esses algoritmos podem ser compartilhados com outras empresas e realmente criar uma parte de monetização de dados. Ou não, a própria empresa pode falar, já tem um algoritmo aqui pronto nessa lojinha de churn, eu vou usar esse algoritmo e vou retreinar isso com os meus dados para ganhar tempo e criar, né, nessa jornada aqui de dados. Então, basicamente, é isso que a maneira que a gente criou a plataforma aqui da Semantics, na aceleração e na simplificação dessa jornada. O grande negócio aqui, eu acho que, de modo geral, isso que o Marcelo explicou o nosso grande objetivo é possibilitar, democratizar, literalmente, o acesso à inteligência artificial e Big Data. Então, a plataforma da forma que está construída e estruturada hoje, ela permite que empresas médias, empresas menores, Big Data sempre foi um luxo das enterprises, né? E hoje, da forma que está estruturado esse nosso produto, a gente permite que empresas médias, empresas que estão em fase de crescimento, que dependem efetivamente de uso de dados para trazer valor para o seu negócio, elas possam ter acesso a essa tecnologia sem ter que desembolsar alguns milhões em infraestrutura e todo um ecossistema e times gigantescos para poder gerar esse tipo de valor. Gente, eu acho que isso aqui é um pouquinho, a gente trouxe aí de forma bem macro, que as pessoas que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais, podem nos procurar. A gente deixou o nosso contato aqui na apresentação. E vamos abrir para dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser mandar no chat, vamos colocar uns 10 minutinhos aí de dúvida. Augusto, é isso. Com vocês, obrigado pelo tempo aí, pela oportunidade. Você está me ouvindo, João? Tô sim. Bom, queria agradecer aí o seu tempo, e o do Marcelo, né, por estar aqui dividindo conosco esse assunto. Obrigado aí por estar conosco no IBEF. E eu queria abrir com uma pergunta. Qual que é o dado que, vamos falar, a área financeira mais procura? Qual é o dado que extraído de Big Data que os executivos de finanças, não sei se mais estão interessados ou mais têm buscado, que sempre dificuldade e recorrem, então, a uma plataforma, um sistema de mineração? Eu acho que tem um que é o mais importante de todos, que todo estudo de análise financeira ou qualquer coisa desse tipo, ele parte de um contexto que é uma pessoa. E essa pessoa ela pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas é o ter a informação de pessoas. Então, garantir que a sua base seja uma base muito boa quando você fala de CPFs ou CNPJs. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, não só do mercado financeiro, mas de todos os mercados, Augusto. Realmente, assim, quando você consegue entender de forma efetiva e ter domínio sobre a informação de pessoas, você tem aí um diamante incrível na mão para você começar qualquer trabalho. Então, tanto de ofertas financeiras, ou de análise de viabilidade de estudo de mercado, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, geralmente, quando a gente trabalha, assim, o primeiro grande desafio das empresas é quem é a minha base de clientes, quem são os meus concorrentes e qual é o meu público-alvo. Então, todo o trabalho ele parte disso. Eu não sei se o mais importante ou o mais desejado, mas, sem dúvida, a base para o início de um trabalho desse para 99% das empresas. Obrigado. Tá bom. Flávio, acho que você tem você que está coordenando as perguntas aí, tem várias perguntas no chat. Sim, Augusto, apareceram aqui duas perguntas para mim, eu não sei se é para o Marcelo ou para o JP. Como monetizar com minha solução de Big Data? E qual a diferença de Big Data e BI? Vamos lá. Bom, como monetizar? Eu acho que o ponto mais importante, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo que partiu com uma estratégia de Big Data devia se fazer antes de começar, né? Que era assim, eu quero um Big Data, legal, eu tenho uma tecnologia de Big Data hoje. Mas na prática o que eu quero resolver? Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de ecossistema tecnológico para dados, isso é meio. E a gente pode construir meios aí, investir milhões, bilhões, e construir meios muito bons
e que permitam direcionar muitas necessidades de negócio. Mas, na prática, para se construir um case de sucesso de monetização de dados, o primeiro passo é saber, muito bem antes de começar, qual problema você quer atacar. Então, existem várias formas de monetizar dados. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, eu posso, por exemplo, vender a minha base de dados. Então, eu sou um varejo, ou eu sou uma indústria, ou eu sou uma empresa de financiamento ou de consórcio, onde eu tenho uma base de clientes muito ricas. Eu posso simplesmente vender essa base. Isso é uma forma de monetizar, que não é a melhor. Você tá entregando petróleo, né? Como é que você faz para transformar isso em combustível? Efetivamente, entender a necessidade de mercado, entender quais são os seus problemas e que essa tecnologia pode direcionar e resolver. Então, eu acho que de forma não tão direta, né? Eu não sei quem foi que perguntou aí, mas é isso. Existem várias formas de você conseguir monetizar dados. A aplicação da tecnologia em si, ela é meio. Então, identifique quais são os seus grandes problemas que manipulam grandes volumes de dados e crie os cases em cima deles. Acho que esse é um conselho aí que a gente pode dar aí depois de muitos anos brincando com dado. E qual é a diferença de Big Data e BI? Acho que são coisas diferentes, né? Quando a gente fala de Big Data, a gente fala de tecnologia. A evolução tecnológica para poder manipular grandes volumes. Quando a gente fala de BI, a gente está falando de usar de uma base histórica para conseguir interpretar o que vem acontecendo ao longo dos tempos dentro da minha companhia. E eu acho que aí, para colocar um ponto a mais, então a gente fala do uso de IA, né, de análise preditiva e análise prescritiva. Então, o que isso significa? Então, eu tenho o BI, ele olha para o passado, o BI tradicional. Quando eu falo de fazer análise preditiva, eu começo com base nas minhas informações do passado, a entender o que pode acontecer no futuro. Isso é o preditivo. E aí, o próximo step de evolução de maturidade de dados dentro de uma companhia é a prescritiva. É quando toda essa jornada ela ganha um nível de maturidade tão boa que você coloca o seu ecossistema para tomar decisões com esses dados. Então, o primeiro passo olho para o passado. O outro eu começo a tentar prever o futuro com base na minha informação passada. E o estado da arte hoje, que é o prescritivo, eu começo a automatizar as minhas tomadas de decisões através de dados. E aí sim, quando você consegue construir uma jornada dessa, você pode efetivamente dizer que você está dentro de um ecossistema data-driven. Eu não sei se foi muito claro, mas basicamente é isso. Mais perguntas aí, Flávio? Eu tenho mais duas, mas acho que dá para emendar uma na outra, tá? O modelo comercial para a plataforma de dados, quais os custos que devem ser considerados e quais os dados que poderiam ser colocados no Big Data? Bom, existem plataformas e plataformas, né? Então, existem diversas tecnologias para todos os gostos e tamanhos. Então, existem vários modelos de se implementar, inclusive. E qual é o modelo ideal? Aí, volto na questão que eu acabei de comentar, né? Qual é o tamanho do meu problema? Então, o que eu quero resolver? E aí, assim que eu definir qual é o meu problema e qual é a jornada que eu tenho que construir, eu defino qual tecnologia eu vou usar. Modelo comercial existem vários hoje. O que eu vejo hoje que é o melhor modelo para o mercado, principalmente para o mercado que está experimentando. O Brasil começou agora, de uns 3, 4 anos para cá, a amadurecer essa questão do entender o quanto o dado é valioso para tomar decisão e geração de receita dentro das companhias, geração de valor de forma geral. Como que eu consigo... o que eu acredito que seja o melhor modelo hoje para esse nível de maturidade que a grande maioria, que 80%, 90% das empresas no nosso país tem, é o modelo SaaS. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Então, vou dar um exemplo de modelo físico. Então, eu compro o meu cluster Big Data e monto dentro da minha empresa. Em um projeto pequeno, em uma coisa que você vai começar ali, você vai gastar alguns milhões, sem dúvida, para começar um projeto desse. Quando você vem para um modelo SaaS, você pode começar investindo muito pouquinho, um valorzinho mensal ali, e começar a construir o ambiente de acordo com o que você pode pagar
começa a ver efetivamente o valor que esse trabalho vem te trazendo, então você começa a monetizar esse dado e ter esse retorno, e investindo mais, e aí você entra nesse ciclo que te permite crescer e escalar infinitamente. Por que eu gosto mais do modelo SaaS? E é muito em linha com esse modelo de plataforma que nós aqui da Semantics criamos para o mercado. Porque ele é escalável. Eu posso começar muito pequeno e escalar ao infinito. Então, tudo vai ser... todo esse crescimento e essa jornada vai estar relacionada a uma estratégia, ao quanto eu vou investir e ao quanto efetivamente eu já sei que eu quero extrair de valor lá do final. E eu crio esse ciclo de receita para poder monetizar lá. Ok, JP. Tem o Cleito também que pergunta assim, ele tem muito interesse em ver funcionando, né? E como é com o SAP, o SAP? Porque ele tem dados de várias plataformas, do SAP BW, do SQL Server e outras plataformas. Legal. Quando você constrói um lake, vou até voltar aqui no slide, vocês ainda estão vendo minha apresentação, né? Deixa eu voltar no slide aqui, ó. Esse aqui, acho que esse aqui é mais legal. Quando eu falo dos data sources aqui, ó, como o Marcelo explicou, aqui, entenda que o SAP, ele é um desses caras aqui. Então, ele seria um database. Então, ou sistemas legados, ou web services, ou arquivos PDF, ou Word, ou Excel, ou qualquer coisa que você entenda como uma base que tem informação. Então, o Data Lake, ele é um centralizador de toda essa informação. Então, independente de quantas bases ou quais sistemas efetivamente sejam, eu pego todo esse dado, jogo para dentro desse lake, e ali dentro eu começo a construir toda essa inteligência. Exatamente para poder garantir a questão da qualidade e a unicidade do dado. Por quê? Porque eu tenho dado no meu CRM, eu tenho dado no meu DW, eu tenho o meu RP com informação, eu tenho o meu sistema de supply e eu tenho o meu ponto de venda. Vamos supor aqui que a gente tem um ponto de venda. Provavelmente, você tem algumas informações, várias informações, inclusive, que vão se repetir dentro desses sistemas, que é a questão da garantia da unicidade. Então, quando você constrói o lake, você constrói camadas de integração entre todo esse seu sistema legado, que permita que você pegue o dado de todas essas fontes e jogue para dentro do seu lake para poder criar os seus modelos. Então, esse lake aqui, essa torneirinha, ela vai ficar bebendo informação aqui de tempos em tempos, que também está relacionada à estratégia, como você monta e define, para ficar alimentando a sua piscina aqui de dados, para você poder gerar o seu valor. E com relação a conhecer a plataforma, tem o contato aqui no final do Marcelo, meu. Pode entrar em contato com a gente faz uma demo aí e apresenta a plataforma para vocês sem nenhum problema. Mostrando todo o pipe, como é que funciona, assim, é muito simples. Next, finish, literalmente. Tá, já tem conectores, só respondendo também a questão do SAP, já tem todos os conectores ali SAP já disponíveis lá via tecnologia da Link API, tá? Então, quanto a isso, sem problemas, as outras bases também, então, essa questão está super simplificada, né, por essa tecnologia que a gente tem dentro de casa. Há alguns anos atrás, isso era um baita desafio. E eu tenho mais uma, JP, do Rafael. Na verdade, ele engatou 3 aqui. Uma, você já deu o exemplo de como monetizar o Big Data, já respondeu. Ele pergunta sobre se a palestra estará disponível. Ela vai estar em nosso site, né, lá no conteúdo online. A gente só pede de 1 a 2 dias para a gente editá-la, colocar ali o logo dos patrocinadores, mas já vai estar lá disponível. E a que ele faz para você é o seguinte: relação entre BI e Data Science. Data Science, ele a ciência de dados em si é um pouco diferente. Eu tenho um exemplo aqui que é legal, eu não sei se vai confundir mais a cabeça das pessoas ou se vai facilitar, mas é um exemplo bem legal. Assim. Quando você tem uma área de BI na sua empresa, você contrata um time, um analista de BI, você contrata ele para gerar uma informação que você conhece. Então, quando você contrata um analista de BI, é geralmente para criar informações para tomar decisão do seu business já definido. O analista de BI, ele sempre olha para o passado. Então, o que eu vou criar? Eu vou criar os meus KPIs que eu preciso para as minhas tomadas de decisão, baseadas no que aconteceu, sempre no passado. O cientista de dados, ele tem um papel totalmente diferente dentro das companhias.
O cientista de dados, ele tem o desafio de encontrar alguma coisa que você não sabe o que é. Então, qual é o grande negócio? Pô, se eu souber tudo, eu não preciso contratar um cientista. Eu mesmo vou lá extrair esses meus dados e tiro o valor. O papel do cientista é efetivamente olhar para todo aquele rio de dados, para aquela piscina inteira, com todos aqueles dados espalhados, e conseguir encontrar aquele a agulhinha no palheiro, que fala assim, ó, cara, esse tiro aqui, ó, é um tiro que vai aumentar a nossa receita em X%. E quanto tempo isso demora? Qual é a diferença de trabalho de um para o outro? O analista de PI, ele sabe o que procurar. O cientista, ele entra nessa piscina procurando uma oportunidade de gerar valor de qualquer forma, sem efetivamente saber o que procurar. Ele vai navegar e ele vai fazer um trabalho de ciência dentro desse dado para poder entender efetivamente o que essa riqueza de dados que a sua empresa tem pode trazer de valor. Eu não sei se eu confundi mais a cabeça do pessoal ou se deu para explicar, mas basicamente é isso. Então, esse cara aqui procura uma coisa que ele sabe que ele vai encontrar. Esse cara aqui procura um negócio que ninguém sabe que existe lá dentro. Basicamente é isso. Tá ótimo. JP, Marcelo, Borges, muito obrigado. E outras perguntas aqui a gente encaminha para vocês, né, para responder tudo mais. Aqui a gente aqui com horário, mas agradeço aí o tempo de vocês e aos nossos associados que estão presentes nessa live. E está aí os dados, o telefone. O Marcelo, inclusive, fica aqui em Campinas, né, Marcelo? Sim, estou por aqui. Se precisar, estamos... Qualquer coisa está mais próximo aí, né? Exatamente. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. E tenha aí uma boa noite, uma boa semana, né? Um fim de semana agradável a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado, Augusto. Obrigado, Flávio. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.